Fala galera, hoje vamos falar um pouquinho sobre o impacto na advocacia causado pelas demissões nas startups, os famosos layoffs. É a palavra que tá rolando aí nos últimos dias de forma muito intensa, né? Bom, eu sou Tiziano Gadelha, advogado especialista em propriedade intelectual e inovação, atuo bastante com startups, seja para preparar uma startup para investimento, seja para organizá-la para um M&A, para uma fusão e aquisição. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre uma possibilidade de fim da advocacia para as startups. Será que de fato a gente está no momento de fim da advocacia para startups? Será que essas vagas, essas oportunidades, elas estão se acabando com esse cenário catastrófico da perda de empregos, perda de investimentos e tal? Então, eu queria ler para vocês uma notícia bem brevezinha aqui, que fala o seguinte: por que as startups, as big techs, estão demitindo e o que esperar do setor neste ano de 2023? Depois eu vou passar aqui todos os links das matérias que a gente está conversando, tá? E bom, pessoal, de uma forma muito mais simples, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte: é óbvio que com pandemia os investimentos eles ficam um pouco mais concentrados em áreas de saúde, de segurança, etc. Quem é que pode acreditar que no meio de uma pandemia como a da Covid, as pessoas deixariam de investir em saúde, em pesquisa, para poder investir, por exemplo, em seguros ou em startups do segmento jurídico e tal? Você diz, não, mas é claro, porque a low-tech é o futuro, a gente tem que investir nisso porque isso é muito melhor do que o advogado tradicional. Beleza, tudo bem, eu concordo, mas não funciona assim. Se você está num período em que a saúde pública está sendo desafiada, você vai ter um investimento em saúde, em vacina, em proteção. Então, quando você diminui um pouco do investimento, você tem também uma compressão da receita das startups, né? O investimento é uma das principais fontes de receita das startups. E aí depois a gente vai falar, no episódio especificamente sobre investimento, a gente vai falar sobre os desafios que são lidar com recursos de startups. Sejam investimentos, sejam receitas através de vendas, tá? E, bom, a gente pode achar que as startups elas estão no final, né? Elas estão se acabando, que tudo não passou de moda, né? Algumas pessoas têm essa preocupação e dizem, não vou investir em estudar para advogar para startups, porque a gente está num momento que startup está se acabando, isso é moda. Bom, se você pensa nisso, você tem um sério risco de ficar para trás, não só na advocacia, tá? Em qualquer carreira que você tente seguir. Não tem uma única carreira que você consiga ficar isento disso. É só você pensar, durante o teu dia, quanto que você interage com startups? Eu não vou nem dar aqueles exemplos básicos de pedir comida, de assistir filme, de se transportar, de alugar apartamento. Não vou dar nenhum desses exemplos, tá? Mas em coisas mais simples, por exemplo, vai usar um joguinho de celular, você vai se transportar de um ponto ao outro, quer saber qual é o melhor caminho, ou você vai dar uma corrida, vai fazer um exercício físico, você vai desenvolver, uma questão muito tradicional, você vai interagir com o seu banco. Você acha mesmo que os caixas eletrônicos estão conectados através de tecnologia exclusivamente do próprio banco? Você acha que não tem startup envolvida nisso? Você acha que não tem a colaboração de segurança, a colaboração de desenvolvimento tecnológico das startups? Você acha que, por exemplo, um artista ele atinge um grande sucesso porque a música dele é muito boa, não houve nenhum estudo por trás, não houve nenhum roteiro por trás? Tem certeza disso? Cara, a gente precisa conversar mais. Eu demonstro para você todas as startups, que eu posso não demonstrar todas, mas eu demonstro para você todas as tecnologias que estão por trás disso. Não pense que um hit foi gerado simplesmente porque a pessoa conhece muito bem o seu público, porque ela tem um feeling. Não, feeling não existe, tá, gente? Existe para outras coisas, mas para sucesso na internet não existe. Tá? Eu posso mostrar para vocês depois como é que são feitos os relatórios, como é que funciona a inteligência artificial por trás disso, como é que funcionam
Aí, por exemplo, hoje está na moda falar no ChatGPT. Como é que funciona o ChatGPT e outros dispositivos de inteligência artificial que estão assustando o próprio Google? Daqui a pouco eu vou falar sobre isso aqui, ó. The Economist dessa semana, uma das revistas mais importantes do mundo, que fala sobre tendências, sobre inovações. A The Economist está falando aqui, ó, chatbots e a batalha da pesquisa. Será que o Google está em risco ou será que não? Será que o Facebook está em risco ou será que não? Será que o WhatsApp está em risco? Ah, não, Tiziano, mas o WhatsApp é do Facebook. E, bom, veja, Yahoo, muita gente acha que se acabou, mas não acabou. Kodak, todo mundo acha que se acabou, mas não acabou. Um monte de empresa, a própria Blockbuster está voltando aí. Então, será que essas empresas mesmo acabaram? Não sei. O movimento de startups é que proporciona empresas ressurgirem quase que como fênix, né? Você acabou, a empresa quebrou, etc. e tal. Mas quando elas ressurgem com toda uma pegada diferente. Tem o Bruno Perini tem uma coisa que ele fala, eu acho muito engraçado, que é como fazer um origami de papel higiênico. Se você está em dúvida sobre esse conceito, quer saber um pouquinho mais, assiste lá os nossos episódios anteriores, você vai entender um pouquinho melhor sobre como é que funciona, o que é o origami de papel higiênico, tá? E é isso que a advocacia precisa aprender. É isso que tem pouquíssimos advogados que sabem fazer. E bom, o que eu posso falar, pessoal, sobre o momento de crises, é que é nas crises que existem as oportunidades de inovação, tá? É nas crises que se criam os coworkings, é nas crises que se criam as empresas de deslocamento, é nas crises que se criam as grandes eficiências de produção, os softwares que ajudam nos processos em diversas áreas, tá? Então é nas crises que você de fato tem as oportunidades. Então, se você pensa que as startups, por estarem passando por um momento de reacomodação de recursos, de posições de trabalho, se você acha que isso vai tirar a possibilidade de você advogar para elas, você está tão enganado que alguém que está do teu lado um pouquinho menos cético vai ocupar a vaga que poderia ser tua. A grande questão é a seguinte: no mundo, eu vou ler aqui para vocês outros números, no mundo, só de 2 anos, tá? O volume de investimento anjo em startups, ele tem crescido, mas muito mais do que a inflação, do que o crescimento, do que até o crescimento dos PIBs, tá? E tem mais. Eu vou ler isso aqui do Anjos do Brasil, tá? Que é um grupo de investidores, que quem quiser é uma iniciativa privada, quem quiser pode se associar ou pode procurar depois um pouco mais de informações lá no site do Anjos do Brasil. O volume de investimento anjo em startups cresceu 17% em 2021 e mais de 10% em 2022, que foi um ano extremamente complicado no planeta por diversos motivos, tá? E ainda assim eu desafio você a me mostrar, é claro, vamos tirar os países que estão em guerra, os países que estão super envolvidos em catástrofes, vamos tirar a Argentina que está com problema econômico, problema político muito sério, vamos tirar aí, obviamente, a Ucrânia, etc. e tal, e vamos analisar. Pessoal, o investimento anjo aqui no ano passado, aqui só no Brasil, ele retomou o patamar de R$1 bilhão aportados em startups. Só que isso é muito pouco ainda. Só para vocês terem uma ideia, o que se investe em startups no Brasil é apenas cerca de 0,7% do que se investe em startups nos Estados Unidos. Você não ouviu errado. 0,7%, não é nem 1%. Então o pessoal nos Estados Unidos está muito à frente da gente, mas muito à frente da gente. Lá, o investimento nesses últimos anos foram de cerca de 29 bilhões de dólares. Enquanto no Brasil a gente está lutando para estar ali em torno de R$1 bilhão, lá foram de 29 bilhões de dólares. E tem um detalhe, não é falta de investidor, é falta às vezes de uma startup mais estruturada. Eu vou dizer para vocês porque eu participo da Bolsa Nova Investimentos e de outras empreitadas de investidores, como o CapTable, como a Big Investimentos, em todas eu tenho participação. E uma coisa eu posso garantir a vocês, não faltam recursos. Dinheiro de investidor tem. Dinheiro de CVC, que são as Corporate Venture Capital, são as empresas que têm seus próprios fundos de investimentos para investir em soluções inovadoras, tem de sobra.
O que faltam são soluções para receberem esses aportes, tá certo? O que a gente pode comentar é sobre os desafios que as startups estão tendo com as demissões que estão acontecendo, certo? É muito simples, pessoal, essa analogia é muito simples, na verdade esse elo é muito simples. Se você tem um momento de retração de investimentos, é óbvio que você precisa ajustar as contas internas de uma empresa. E startup não é diferente de ninguém. As startups começam a fazer um movimento de demitir pessoas, de encurtar o cafezinho. Poxa, se está batendo muita cervejinha boa no happy hour, o pessoal vai ter que cortar um pouco. Pô, happy hour é todos os dias? Não, então vai ser agora 5 vezes por semana. Pô, a gente tinha muitos programadores, pô, então a gente vai ter que fazer... A startup tinha 10 programadores, pô, a gente vai ter que fazer o mesmo trabalho agora com 5 apenas. Não tem dinheiro para manter todos. Ah, não, mas... a gente não tem como manter essa estrutura toda, inclusive de escritório, por exemplo, para uma startup que está no momento sem receber investimento. Tudo bem, você vai ter que reacomodar isso, você vai para um coworking, você vai para um espaço do seu investidor ou da tua aceleradora, da tua incubadora. E isso não significa que a startup vai ficar imune à perda de profissionais. Ela vai perder profissionais, ela vai ter que demitir profissionais. Eu vou trazer para vocês aqui outros dados aqui da Crunchbase, um dos portais de maior confiabilidade no segmento de startups do planeta. E assim, só para a gente não perder muito tempo com isso, os dados são públicos, estão lá, vocês podem ver. A Ericsson, aquela empresa que ficou conhecida pelos celulares, mas que é uma empresa de tecnologia muito maior do que apenas produtora de telefones, ela teve que demitir 8% do seu quadro de 8.500. Ela demitiu 8.500 pessoas, o que significa 8% do seu quadro no mundo. Você tem mais outras empresas como, deixa eu pegar uma empresa aqui mais conhecida, a Eventbrite, é a empresa de eventos, cara, demitiu 8% do seu quadro também. Outras empresas como DocSign, empresa de assinatura eletrônica. Rogério está lembrando aqui um site muito bom, o layoffbrasil.com, acho que é layoffs, eu acho que é no plural, Rogério, mas é isso mesmo. Aí chegou o Elon Ibiapina também, super expert em marketing digital. Pessoal, essas empresas estão perdendo profissionais porque o momento é difícil, o momento é de acomodação, de reacomodação de recursos. E imagina só, você vai deixar a startup quebrar? Não, você precisa cortar na pele alguma coisa. A DigitalOcean, por exemplo, cara, a DigitalOcean teve que demitir 11% do seu quadro. A Commerce Hub demitiu 31%. Tá bom, eu não vou mais falar dessas startups. Yahoo, que muita gente diz, cara, mas eu não uso Yahoo, eu só uso Google, eu só uso outra plataforma para pesquisar. Tudo bem, Yahoo é bem maior do que isso, mas o Yahoo demitiu só no ano passado, só nesse ano, cerca de 1.600 pessoas. Isso significa 20% do quadro dos 8.000 profissionais da Yahoo. O Twitter, com o Elon Musk, demitiu 200 pessoas, demitiu 10% do quadro. Bom, não vou mais detalhar, não. Eu queria trazer para vocês esses números simplesmente para fazer essa provocação e dizer que é nesse cenário que a gente, como advogado, tem as maiores oportunidades. Pessoal, a gente nunca recebeu tanta demanda para advogar para startups como nesse momento. Seja advogando diretamente para as startups, seja advogando para os investidores que querem aportar em startups, seja advogando para empresas que querem contratar startups. Veja, João Kepler ele fala uma coisa muito bacana. João Kepler ele fala que ou você é startup, ou você vai ser startup, ou você vai investir em startup. Não tem como você fugir desse trio. E me parece que ele tem muita razão. Tiziano, mas eu não estou nem aí para startup, cara. Isso é a molecada aí de 16, 18, 20 anos de idade. Eu estou com meus 40 aqui, eu não vou investir, eu não vou montar uma startup. Legal, mas você vai investir em uma. Não vou, eu estou no meu investimento só no banco. Eu aposto que o teu banco vai investir em uma e você, ainda que não saiba, vai estar investindo em uma. Não tem como você não investir em startup. Não tem como você sequer ficar imune às startups. Imune no sentido de perder o contato com a startup.
Pô, se você está me vendo aqui, você está participando da startup, você está usando uma startup. Ah, não, mas o Instagram hoje é muito grande. Tudo bem, mas ele começou com uma startup. Hoje, em tese, pode até ser uma empresa tradicional, de acordo com o marco das startups no Brasil. Esse é o assunto de outro bate-papo da gente. Então, pessoal, para a gente dar sequência, já se encaminhar aí para o nosso encerramento desse papo de hoje, eu posso dizer o seguinte, que os profissionais, as pessoas físicas, os advogados, eles se tornam cada vez mais indispensáveis nesse cenário, tá? A gente contratou semana retrasada para nos ajudar num processo com um grande cliente nosso, uma grande startup. Mas eu estou falando uma grande startup, mas que tem 2 anos de vida, tá? Não tem nem 2 anos de vida ainda, vai fazer isso em setembro. E a gente contratou um advogado para nos auxiliar com uma perícia, para ele ser o nosso assistente técnico. Um colega de profissão que a gente já atuou, inclusive, em casos em polos opostos, e agora nós convidamos para atuar nessa assistência técnica. Então, assim, o profissional é indispensável nesse momento, tá? Se as startups estão demitindo, elas não estão demitindo advogados, vai por mim. Se elas estão passando por um momento desafiador, elas estão passando por um momento temerário, elas estão contratando mais advogados, estão contratando advogados mais qualificados. O iFood, por exemplo, eu esqueci de dar esse número, Vitão está aqui me lembrando, o iFood, ele demitiu só nesse ano, isso são informações de hoje, tá? De hoje, ele demitiu 355 pessoas. Cara, o iFood é uma startup interessante, grande no Brasil. O iFood não é tão gigante no exterior, tá? O que não diminui a importância dele, é uma baita de uma empresa, uma baita de uma startup. E demitiu 355 pessoas, que para uma empresa tradicional, 355 é um baita de um quadro, né? E isso foi só a quantidade de demissões deles. E uma informação muito importante, isso daqui foram dados trazidos pelo David Kelly, que é adido do USPTO dos Estados Unidos, na verdade, para o Brasil, para a área de propriedade intelectual, para disseminação de propriedade intelectual. E o David, nós tivemos com ele numa palestra, nós palestramos junto com o escritório americano de patentes há 2 ou 3 semanas, aqui no César, que é uma startup pernambucana, uma startup hoje tem quase, se não me engano, 1.600 funcionários e diretos, tá, pessoal? E mantém contrato com diversas empresas no planeta. E na palestra do David, ele falou o seguinte, que o número de patentes no Brasil e no mundo, ele é bem diferente. O Brasil ainda tem um super mercado para explorar. Você pode falar para mim, Tiziano, mas eu não sou muito bom em inglês, cara. Esse negócio de advogar para startups não vai rolar para mim. Cara, olha só, o mercado brasileiro ainda está muito verde, ainda está muito cru. Se você acha que o trem já passou, é porque você não está atento ao que está rolando. Algumas pessoas confundem até um pouco, chamam de flywheel de forma muito genérica, mas você tem o ciclo virtuoso que fala que você tem como aproveitar a tua clientela e fazer negócios com o teu portfólio de clientes que já existe, e isso passa por apresentar aos teus clientes startups ou oportunidades em startups, seja para os teus clientes utilizarem, seja para os teus clientes investirem nelas. E o David falou, ele trouxe dados da Forbes, da revista Forbes, muito interessantes, que 80% das startups que receberem investimento, elas têm uma propriedade intelectual bem protegida. Pessoal, eu estou falando de 80%. Eu não estou falando de 8 ou de 0,8, é 80%. E além disso, 60% dessas investidas, ou seja, 3 a cada 5 startups, elas relatam que as patentes foram vitais para esse investimento. Você ter patentes bem organizadas, bem estruturadas, significa que você tem uma empresa bem organizada, você tem uma iniciativa bem organizada. E, trazendo um pouco de situação brasileira, tá, para vocês. No Brasil, você tem um emaranhado de possibilidades, e aí é importantíssimo você estudar sobre NPI, que a gente deposita pouquíssimas patentes, tá? A gente deposita patentes assim como um estado só norte-americano, por exemplo.
Nem de longe o Brasil pode se comparar a países que têm, como o Japão, como o Israel, como os Estados Unidos que eu mencionei, como a Alemanha, que depositam muito mais patentes do que a gente. Aqui, a gente, como tem um problema de backlog, o backlog é o atraso, tá? Para o julgamento de um pedido de patente, a gente tenta, o INPI, de forma muito, muito louvável até, tenta criar uns fast tracks, que são as filas mais rápidas. Patente verde, startup, health tech, patentes para pandemia, para essas áreas de saúde e tal. Tudo isso tem filas prioritárias. A questão é a seguinte, se tem fila prioritária para tudo, termina que é difícil você não estar enquadrado em alguma fila prioritária. E aí as filas prioritárias, elas ficam mais cheias. Pô, todo mundo aqui já foi para uma fila com o vovô e com a vovó e disse, pô, mas a fila de prioridade do meu avô, da minha avó, tá pior do que a fila normal. Pois é, acontece, né? Então esse é um outro desafio que a gente tem que enfrentar aqui no Brasil. Então é importante nesse cenário de crise a gente atrair investimentos com patentes. E os investimentos com patente, eles superam as necessidades da startup as necessidades triviais, de apenas captar receita para o funcionamento delas. Isso diz respeito ao seu trabalho como advogado, ao seu trabalho de ligar pontos. Você sabe quais dos seus clientes podem dialogar entre si com uma startup? Você sabe quais dos seus clientes precisam de uma proteção e eles não fazem nem ideia de que isso existe? Por exemplo, hoje eu atendi numa mentoria, eu fui contratado para uma mentoria, para um rapaz lá de São Paulo que ele está processando a Meta, e, obviamente eu não posso entrar em detalhes, não posso falar qual é a empresa dele, mas ele está processando porque ele foi quem desenvolveu e ele tem tudo isso registrado. Ele desenvolveu a estrutura tecnológica que criou o WhatsApp Business, que gerou no ano passado alguns bilhões de dólares para a Meta. E aí, esse cara está num processo multimilionário contra a Meta e veio me consultar, pedir algumas possibilidades do que deve fazer, se ele deve apenas litigar, se ele deve abrir uma mediação, se ele deve fazer um licenciamento, o que ele deve fazer em relação à Meta, que é a detentora do Facebook e do WhatsApp, uma vez que a tecnologia é dele, tá? Então, assim, para a gente encerrar aqui essa nossa conversa de hoje, fazer um papo mais curtinho, eu quero perguntar a vocês o seguinte, você tem interesse em inovação? Você gosta de conversar sobre isso? Você gosta de ler sobre isso? Então você não tem como ficar longe da propriedade intelectual. Você vai ter que passar pela propriedade intelectual. Então se você quer aprender sobre isso, vem para cá, vamos conversar aqui, conversa com outras pessoas também que estão debatendo sobre propriedade intelectual, participa de eventos, participa de cursos, leia sobre isso. Entra aqui no Instagram para buscar conteúdo sobre isso, entra nas redes sociais para buscar e-books, buscar materiais sobre isso, vai assistir filmes sobre isso. Por exemplo, a gente estava conversando com um querido primo meu que a gente está também atendendo aqui, JP Gadelha, depois quem quiser dar uma olhada lá, eu brinco dizendo que ele é o primo mais bonito da família. E João, agora ele está muito famoso, que ele está participando de reality shows e tal, é digital influencer, e ele está tendo um problema com o Tinder, que lá no Tinder criaram um perfil falso dele, e o pior, o Tinder deu o selo de verificação ao perfil falso. E aí eu te pergunto, a gente vai advogar contra a startup, mas a gente está atuando no mercado de startups ou não? É isso. Ele conversou com um outro primo nosso, super advogado, baita advogado, Lourenço, e advogado empresarial, que disse, pô, esse assunto aí, você tem que ir lá pela propriedade intelectual, conversa lá com o escritório da gente aqui e vamos resolver essa situação. E, bom, não é o único caso, tá? A gente representa diversas empresas que têm aplicativos fraudados nas bibliotecas de aplicativos, seja da Apple, seja da Google, e você tem que aprender a lidar com isso. Não pense que é um processo tradicional de abstenção de uso, de estamos usando minha tecnologia, estamos usando minha máquina. Não é assim. Você tem que entender como é que funciona o jogo de cintura para isso. Vou dar um último exemplo. Big Brother, assunto mais falado no Brasil. Me diga como é que você quer veicular uma propaganda do teu cliente e não infringir os direitos da Globo, da Endemol, lá no Big Brother. Ou, se o teu cliente está infringindo o direito deles,
como é que você pode contornar isso daqui e evitar essa infração, para evitar uma possível punição. Isso tudo a gente precisa aprender para advogar para startups. Bom, é isso, pessoal. Eu acho que a gente hoje conversou um pouco sobre esse cenário desafiador das demissões nas startups. A gente falou buscar conhecimento, buscar cursos, buscar eventos. Por exemplo, aqui, ó, The Economist, aqui a capa que eu falei para vocês, olha aí, Chatbots and the Battle for Search. Então, assim, é isso, tá? A gente tem que ler revista, buscar em redes sociais, livros, cursos. Congresso não é mais apenas suficiente, faculdade não é mais apenas suficiente, mas também faz parte disso tudo. Então é isso, obrigado para você que assistiu a gente até aqui, valeu, um abraço aí a todos. Quem quiser, curta aqui, compartilhe, comente aqui, manda aí para o seu amigo que você não gostou da nossa live, tudo bem, manda para aquele amigo para sacaneá-lo, gostou, manda para outro amigo, só não deixa de mandar e acompanha esses nossos papos sobre advocacia para startups. É isso, valeu, até a próxima. Xizinho, né? Encerrar agora, né?